Leia a palavra do Senhor no Salmo 15. O irmão Fábio deu abertura no culto de quinta-feira com ele, e eu fui tocado pelo Senhor para falar sobre esse salmo, sobre essa palavra, que já temos falado há bastante tempo, mas pelos lábios de Davi a gente ter mais entendimento das coisas do Senhor. Salmo 15. Diz assim, Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe socorro contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Senhor, nós adoramos esse nome pela bênção da sua palavra. Pedimos em nome do Senhor Jesus que possamos chegar a esse nível, a seu nível de santidade tal, que possamos servi-lo e agradá-lo em tudo, inclusive com os nossos pensamentos. Nós louvamos ao Senhor pela bênção de estar aqui com nossos irmãos. Senhor, pedimos que o Senhor liberte os seus teus filhinhos para que ouçam e se submetam à sua vontade e glorifiquem ao Senhor com as suas ações aqui na terra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar. Nós glorificamos ao Senhor pela bênção de estar aqui. Já falamos da bênção, de poder ter sido direcionado pelo Senhor até aqui. Glorificamos a Deus pela bênção da companhia dos irmãos. O Senhor ele tem dado direção, mostrado o caminho, selecionado, porque é o Senhor quem direciona, é o Senhor que escolhe, é o Senhor quem limpa, é o Senhor que faz todas as coisas, e nós apenas servos somos, chamados, cuidados, tratados pelo Senhor. E nós reservamos aqui, separamos aqui 11 características desse salmo pequenininho, de alguém que tem esse chamado do Senhor, de alguém que é de Deus, que se preocupa em agradar ao Senhor. Davi ele coloca aqui, dá respostas à indagação de algumas pessoas que na realidade indagam, mas já conhecendo a causa, já conhecendo as respostas, não é? Então muitas pessoas se preocupam em salvação, se preocupam ou acham ou pensam que um dia estarão no céu com o Senhor. Porém, a palavra de Deus é bem clara com relação às características, os atributos, as coisas concernentes àquelas pessoas que são do céu. Na realidade, essas pessoas elas não irão para o céu, elas já estão no céu. Jesus fala assim: o reino dos céus, ele não vem com aparência para você dizer ele está aqui, ele está ali, ele já está na nossa vida. Então, existem pessoas com esses atributos, com essas características, que temem ao Senhor, não temem a mais nenhum homem, desde que esteja dentro do caminho do Senhor, dentro da vontade de Deus, dentro da lei de Deus. Por quê? Porque nós falamos isso? Porque muitas vezes se confunde servir a Deus com servir ao Estado, ao país, ou a igrejas, instituições ou pessoas. Existe, e nós queremos deixar aqui bem claro, a igreja fiel é a igreja infiel. Qual é a igreja fiel? Ela não tem um rótulo lá
na frente. Ela é composta de pessoas que estão em vários lugares e que são sinceras com Deus. Essa é a igreja fiel. Né? Não existe, nós não podemos dizer, a CCBN é a igreja fiel, a Batista é a igreja fiel, a Presbiteriana é a igreja fiel, a Congregacional, né, Metodista é a igreja fiel. A igreja fiel, ela é composta de pessoas que até estão, né, nas igrejas por aí, né, um bocado aqui, um bocado ali e tal, e essas pessoas, elas têm essa característica, né, e dentro do seu padrão de comportamento está como primícia na sua vida obedecer à vontade e à palavra de Deus. Então, antes de qualquer atitude, de qualquer ação, vai considerar, aqueles que são de Deus vão considerar a vontade de Deus para aquela atitude, para aquele comportamento. E o salmista, ele faz essa pergunta e ele mesmo, inspirado pelo Espírito do Senhor, ele dá a resposta: quem é que vai? Quem é que vai morar no céu? Quem é que vai ter intimidade com o Senhor? Quem é que vai poder caminhar com o Senhor? Quem é que vai poder estar na presença de Deus? Quem pertence à comunidade cristã Boa Nova? Negativo. Ele mesmo diz aqui: aquele que anda em sinceridade. A palavra de Deus é bem clara: aquele que se aproxima de Deus. Você fala esse versículo aqui para os irmãos estarem com isso na mente mesmo, sabendo a forma de se aproximar do Senhor. Aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe, e que é galardoador daquele que o busca. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para eu me aproximar de Deus, primeiro eu tenho que crer que Ele é Deus, que Ele existe, que Ele ouve a oração, que é galardoador de busca. Então, só então eu vou começar a me relacionar com o Senhor. Né? E o princípio de tudo que nós sempre falamos aqui é que Deus é santo. Né? E se Ele é santo, Ele diz assim: sede santo porque eu sou santo. Existe uma separação, assim como Ele falou para Moisés: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Assim como Ele colocou um monte de normas, de conduta para que os sacerdotes entrassem no Santo dos Santos, é necessário que nós que desejamos ter um relacionamento com o Senhor, saibamos quem Ele é. Porque senão, de forma alguma, realmente travaremos esse relacionamento com o Senhor. Então, a primeira coisa é sinceridade. Sinceridade como? Diante das revelações que já estão na palavra de Deus e que nós temos acesso. Então, não existe um padrão montado por pessoas para se aproximar de Deus. Esse padrão já está colocado na palavra do Senhor. A forma com que nós podemos nos aproximar do Senhor. Né? Então, não adianta alguém chegar e colocar uma forma para você. Você tem que jejuar, você precisa colocar algumas ofertas, dar o seu culto. Nada disso é padrão bíblico para se aproximar do Senhor. Né? Primeiro tem que ter sinceridade no seu coração. Primeiro tributo. Eu sempre elogio aqui as pessoas sinceras, né? Aquele que anda em sinceridade. E essa sinceridade, irmãos, com Deus. Muita gente que faz carinha de santo aqui na igreja e tal. Eu sou meio grosso a falar, mas não me interessa esse tipo de atitude. Interessa no Senhor. Seja o que você é comigo. Porque eu não vou levar você para o céu nem para o inferno. Quem vai levar é o Senhor. Para você se aproximar do Senhor, você precisa ter sinceridade. Então tem muitas pessoas que têm um tipo de comportamento aparente dos outros ver, mas na realidade não são aquilo. E o Senhor do céu está vendo o seu tipo de comportamento. Então é uma incoerência incrível, diante das verdades que nós
vemos na palavra de Deus. Então, se queremos dar para você, quem é que vai chegar diante do Senhor? Quem é sincero? Quem anda em sinceridade. Né? Em sinceridade a tal ponto de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou miserável, eu sou pecador. Como lembro da história que o Senhor Jesus conta, subiram duas pessoas no templo para orar. Um batia no peito e dizia: Senhor, eu, graças a Deus, não sou pecador, eu dou o meu dízimo, eu faço tudo que o Senhor manda na sua palavra e tal, te agradeço porque eu sou salvo. E o outro subiu no templo e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Não olhava nem para o céu, olhava para baixo, humilhava: Senhor, batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou miserável, eu sou um pecador, Senhor, eu não sou nem digno de estar aqui diante do seu altar. O Senhor Jesus falou assim: esse é o justificador, o outro não. Sinceridade é algo que Deus simplesmente não abre mão. Então, quando nós pregamos aqui, o objetivo nosso é colocar essas verdades, porque o desejo é que os irmãos tenham esse relacionamento com Deus, e alcancem a bênção de salvação, a bênção dessa caminhada com o Senhor. Então, o primeiro atributo tem que ser sincero. Vida de aparência, vida religiosa, apenas para inglês e ver para as pessoas verem, não é de forma nenhuma atributo ou forma de se chegar a Deus, porque Deus conhece a nossa vida. Outra coisa, pratica a justiça, quer dizer, está em linha com a palavra de Deus. Justiça, quando fala de justiça, fala daquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Justiça não é o seu padrão, não é a justiça estabelecida pelo seu padrão, o que é certo e errado. Muitas pessoas pensam: não, eu sou justo, que eu só faço o que é certo. Mas não é o nosso padrão que é tido como justiça, é o padrão de Deus, e é um padrão muito mais elevado que o nosso. E é tão elevado que ele diz assim: olha, se alguém te esbofetear, você dá o outro lado também. Então, desse tipo de padrão, se você chamou o seu irmão de maluco, de raca, você é réu de juízo, você está cometendo um pecado gravíssimo contra seu irmão. Se você toma uma atitude errada contra seu irmão, ou pensa mal do seu irmão, então o padrão do Senhor é um padrão elevadíssimo. E aqueles que são do Senhor vão buscar andar, ser direcionado por esse padrão, atingir esse padrão. E a palavra de Deus é bem clara: só os sinceros é que vão chegar diante de Deus e reconhecer a sua incapacidade de atingir esse padrão. Então vão chegar quebrantados, vão chegar diante do Senhor da forma que precisa chegar, crendo, entendendo a graça e a misericórdia do Senhor na sua vida. O salmista é bem claro em falar, diz assim: olha, aquele que pratica a justiça fala verazmente, fala a verdade. E como é difícil falar a verdade em algumas situações. Como já foi discutido aqui várias vezes, muitas vezes nós deixamos de falar a verdade. Quando fala de questão de verdade, fala o que você sente, o que você pensa. Se não é agradável aos outros, muitas vezes nós nos omitimos e deixamos para lá para poder sermos agradáveis às pessoas. Mas a palavra de Deus fala assim: olha, você precisa aprender a ser verdadeiro. Dói menos quando você fala a verdade do que quando você é pego em alguma mentira, em alguma coisa que não é real na sua vida. Então, para se relacionar com Deus, você precisa adestrar-se a falar a verdade. Muitas vezes a pessoa tem um padrão, tem seu caráter tão corrompido que ele não consegue distinguir quando está se relacionando com homens ou quando está se relacionando com o Senhor. Então, o ideal é que
nós estejamos tendo um tipo de comportamento só, tanto com homens quanto com o Senhor. Porque não existe coerência nenhuma em nós termos dois tipos de comportamento. O Senhor conhece o nosso coração. Então, se Ele conhece o nosso coração, antes que saia uma palavra dos nossos lábios, Ele sabe, já sabe essa palavra, já conhece as nossas atitudes. Então, precisamos falar a verdade, porque Ele sabe quando nós pensamos alguma coisa no coração e sai outra coisa do nosso lábios. Ele sabe disso. Nós que queremos nos relacionar com o Senhor, precisamos ter entendimento desse tipo de coisa. Falar a verdade, aquilo que está no nosso interior, no nosso coração. Colocar para fora. Tem até um ditado que diz que a boca fala e o coração está cheio. Nem sempre. Tem muitas pessoas que conseguem disfarçar aquilo que está no coração e falar outra coisa com seus lábios. Aí nós precisamos entender que relacionamento com Deus é necessário ser impecável. Então, não existe outra forma de se chegar diante de Deus senão a humilhação, reconhecendo a nossa fraqueza. A partir do momento que nós entendemos isso aqui. Aquele que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo. Muitas pessoas acham, julgam que podem ter um relacionamento com Deus solitário. Isso que eu sim, tento de todas as formas colocar para os irmãos. Não existe um relacionamento com Deus se nós não aprendermos a nos relacionar com nossos irmãos. Solitário, aquele que anda sozinho. O Senhor colocou os nossos irmãos justamente para nos ajudar, nos moldar, a nos exercitar naquilo que é a sua vontade, naquilo que é a sua palavra. E nós muitas vezes achamos e pensamos que não temos responsabilidade na caminhada dos nossos irmãos. Mas se nós caminhamos de forma tortuosa, de forma a negligenciar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos irmãos, o nosso próximo, nós também não podemos ter um relacionamento com Deus. Então, tem até um apóstolo que fala que se você brigou com a sua esposa em casa, você não pode orar ao Senhor, você não vai ouvir a sua oração enquanto você não se consertar com a esposa ou com o marido em casa. Então você vê que o Senhor, Ele olha, Ele cuida da nossa vida e é necessário ter um padrão de comportamento para chegar diante do altar de Deus e falar e ser aceito por Ele. Você pode chegar diante do altar de Deus e falar o que você quiser. Se Ele vai ouvir ou não, vai depender da sua vida, de como você está se comportando. Mas quando você realmente teme ao Senhor e leva a sério a questão de obediência à vontade de Deus na sua vida. Existe um padrão, e esse padrão nós falamos é um padrão divino, não é o nosso padrão. Então, nós não podemos de forma alguma difamar a língua e nem fazer mal ao nosso próximo. Quando o Senhor, alguns se justificam dizendo, pensando, não, é meu inimigo, mas a palavra de Deus é bem clara, que se o seu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se tiver sede, dá de beber. Esse é um padrão divino, a justiça de Deus. Nós não podemos de forma alguma nos vingar ou tomar a justiça nas nossas mãos. Não compete a gente isso aí. Outra coisa que, só dando um parênteses aqui, tem muitas pessoas que têm coragem de orar a Deus pedindo justiça sobre um determinado aspecto. Desde que eu conheci a palavra de Deus, eu sempre tive medo desse tipo de oração. Eu nunca pedi justiça a Deus, até porque o errado parecia. Senhor, faz justiça. Se eu for, nosso padrão de justiça é muito falho e fraco. Nós não conhecemos o coração. Então, nós achamos que estamos certos. Mas se lá de cima o Senhor estiver olhando, e nós é que realmente somos o errado. O Senhor
Então, na hora de exercer a sua justiça, nós pedimos, né, nós pagamos muitas vezes preços altíssimos por falta de misericórdia dos outros. O que nós podemos e devemos pedir é só a misericórdia. Tanto de Deus pedir, tanto da pessoa quanto de mim. Esse é o entendimento daquele que conhece ao Senhor e conhece a sua justiça, né? E sabe o quanto nós somos corrompidos com relação à justiça. Se nós tivéssemos o mínimo de senso de justiça, a nossa vida seria outra, o tipo de igreja seria outro, né? E há muito tempo teríamos muito mais a graça de Deus na nossa vida do que temos agora. Então, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, não aceita afronta contra o seu próximo. Muitas vezes nos reunimos e falamos ou questionamos ou podemos de alguma forma estar levantando o nome do nosso próximo em relação a alguns aspectos que na realidade não glorificam o nome do Senhor, né? E faz com que o Espírito do Senhor se afaste da nossa vida. Não se iluda, não existe relacionamento com Deus sem respeito ao seu próximo. Tá? Então, somos um corpo, precisamos respeitar um ao outro. Tá? E se temos alguma diferença, vamos lá e vamos resolver a nossa diferença tete a tete, sem ter dificuldade para falar aquilo que sentimos e pensamos, para que o Espírito do Senhor não se entristeça e se afaste da nossa vida. Né? Esses são os detalhes de quem vai habitar, quem vai ter a companhia do Senhor, quem vai estar com o Senhor. Se nós não damos importância a estar com o Senhor, nós continuamos a nossa mesma vidinha, fazendo aquilo que sempre fizemos. Então, não faz mal ao seu próximo, é o quinto atributo, não aceita afronta contra o seu próximo. Uma coisa que eu sempre falo aqui, e a gente muitas vezes até pensa que de repente os irmãos não entendem bem o que é que nós falamos. Mas aqui, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado. Irmãos, eu falo aqui, vou voltar a repetir quantas mil vezes for necessário. O servo de Deus não tem comunhão com as trevas. Luz e treva não tem condição de andar junto. Certo? A menos que a luz vai iluminar as trevas de alguém. Andar junto, porque você gosta da treva, gosta do fulaninho, da fulaninha, né, que mesmo tendo um comportamento errado, mesmo sendo antibíblico do seu estilo de vida, da sua forma de viver, mas você ama, você está vivendo de forma antibíblica. O réprobo, a menos que você vá lá mudar a vida da pessoa, não existe comunhão, o andar junto, né? Aprovar esse tipo de comportamento. Estar com Deus significa ter ódio do pecado. Estar com Deus significa dizer não ao pecado. E todo aquele que se deixa seduzir e gosta, e é um pecador, quanto mais eu gosto do seu amigo e tal, nós de forma alguma podemos ter comunhão ou estar compactuando com esse tipo de comportamento. Então, se nós não entendermos que só podemos mudar o mundo a partir do momento que formos radicais no nosso padrão de comportamento, de forma nenhuma vamos mudar alguém, mudar o mundo, mudar a nossa família. Então, precisamos ter um padrão de comportamento. Agora, hoje,
cristão, aquele que se diz cristão, ele simplesmente deixou de ter compromisso com essas coisas, né? No meu tempo, mesmo sem ter tanto conhecimento e abertura quanto hoje, todos sabiam que o cristão se separava do mundo ou de qualquer ajuntamento que não glorificasse o nome do Senhor. Então, no meu tempo que eu me converti, tinha uma festa lá de uma pessoa do mundo, que ia ter cerveja, nós, minha família, não ia. Uma festa no domingo, o dia que você separou para o Senhor, minha família não ia. As visitas no domingo não chegavam em casa, porque sabia que o domingo era o dia do Senhor, o dia da igreja, o dia que nós estávamos. Isso é o tempo antigamente, hoje não. Hoje a pessoa se diz cristã e nada a ver. Você pode ir em qualquer lugar, se comportar de qualquer forma, e acha e pensa dentro da sua justiça, da sua forma de pensar, que Deus simplesmente não vai levar em consideração. Afinal de contas, Deus evoluiu. Antigamente Deus queria um povo santo, separado. Hoje Deus não quer um povo todo santo, não. Deus evoluiu, afinal de contas, Deus é amor, e o povo de Deus se separa da nossa, não. Ele pode só ter a sua moral escondida dentro do seu interior, na sua mente. Eu sei que eu sou bom, então eu posso me misturar com qualquer um, e que de forma alguma vou ser afetado, e Deus não vai levar em consideração onde eu ando, minhas companhias e as conversas que eu tenho. Para estar com o Senhor, é preciso ser santo, é preciso ser separado, é preciso ser seletivo. A menos, você pode sentar com um drogado, com um bêbado, com alguém que pula carnaval, com alguém que é funkeiro, pode sentar com qualquer um e conversar, levar a palavra, evangelizar. Agora, porque é amiguinho que você gosta, você está totalmente longe da verdade da palavra do Evangelho. Mas honra os que temem ao Senhor. Quem é réprobo está lá, quem é de Deus, você honra, você está junto, você leva para casa, você vai para casa, você está junto. Amém? Aquele que mesmo montando o seu, não muda. Sim, não. Crente, servo de Deus, tem que ser confiável. Tem muito crente aí que não se pode confiar em nada porque não tem palavra. Mas o crente, servo de Deus, aquele que é do Senhor, precisa ter uma palavra só. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, não recebe socorro contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Eu sempre falo para os irmãos, final ali, vou lembrar os irmãos de novo. Quem faz isso nunca será abalado. Palavra do Senhor. Hoje eu até coloquei na escola dominical. Muitas vezes nós não percebemos os milagres diários na nossa vida. Só vamos ver que é milagre quando perdemos a bênção. Todo dia eu levanto com saúde e saio. Muitas vezes vai chegar um dia que aquela saúde que eu não ligava é que é a bênção. Essa bênção me dá saúde. Por que eu não glorifico a Deus e pulo e tal agora? Porque eu já estou na bênção. Eu já estou na bênção. Isso é que é importante. Mas, infelizmente, muitas vezes nós deixamos de prestar atenção em fazer o que é certo para não ter que chorar pelas coisas, ou se chorar e dizer, Senhor, agora eu estou aqui, Senhor, sem perna, fígado ruim, não sei o que é ruim, tal, mas quando estava bom, quando estava bom, estava lá, Senhor. Se o Senhor quer me levar, o que nós queremos que você entenda?
Existe um Deus que está vendo tudo. E Ele não vai se comover com sua lágrimazinha na hora da dor, não. Eu vou. Eu sou coração mole. Qualquer um que chorar, eu falo qualquer ser humano. Qualquer ser humano se comove com a lágrimazinha dos outros. Mas o Senhor não se comporta como nós nos comportamos. Ele sabe o que está no nosso coração. Automaticamente, Ele vai nos dar o que é justo. E o que é justo diante do Senhor é bem diferente do que eu acho que é justo para mim. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar você a meditar na palavra e buscar esse espírito de submissão e obediência à vontade do Senhor. Deixar de lado a nossa visão de religiosidade, vamos nos aprofundar na palavra e ver qual é o padrão do Senhor na nossa vida. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, no seu lar, no seu comportamento.